Na divisão que o Hegel faz na fenomenologia, o capítulo da autoconsciência, né, a seção da autoconsciência, ela é dividida em dois capítulos. Porém, os comentadores e o próprio texto, ele é um pouco desenvolvido no preâmbulo a esses dois capítulos. Tanto que é enxergado nessa parte do texto um primeiro módulo, um primeiro modo com o qual a autoconsciência se apresenta. Esse seria o momento do desejo, que é quando a consciência, reconhecendo a vitalidade, o conceito nos objetos, e se reconhecendo como uma consciência de si infinita, ela tenta transformar aquilo que não é vivo em vida, consumindo. Assim como tenta trazer para dentro de si, como um vórtice, também aquilo que é vivo. Essa é a atitude do desejo. E, tendo em mente essa disposição da consciência, surge o emblemático momento da dialética do senhor e do escravo, que é quando essas duas consciências que desejam suprassumir o objeto que está na sua frente encontram uma outra consciência de si. Desse encontro resulta um embate, que uma quer fazer com que a outra se submeta a si. Quando quando um desses combatentes consegue matar o outro, ele satisfez seu desejo, então continua com seu processo de, de exercer o desejo. E a outra obviamente morreu, então não faria mais nada. Porém, quando essa luta é muito acirrada e o embate ele é bem equilibrado, com uma guerra de 1000 dias, uma das consciências ela acaba se submetendo e se torna a escrava da vencedora. Dessa forma, a primeira relação entre duas consciências é apenas por essa forma. A consciência que venceu e a vencida com medo de morrer. Ela obedece ao seu senhor. Então, o que acontece? A consciência que venceu, ela continua naquele ritmo do desejo, de consumir os objetos. Mas como agora ela tem um servo, ela obriga o servo a dispor das suas ações, do seu trabalho, para que o senhor possa usufruir. Sem se cansar, sem ter que ir atrás, ele vira um mero consumidor. Então, de novo, se subdivide. A consciência que ganhou, ela continua sendo a consciência desejante. Ela continua naquela mesma atitude anteriormente. Porém, a consciência que serviu, pelo trabalho e pelo construir, ela adquire uma nova realidade interna. Ela se percebe no mundo, na sua ação, no mundo que ela cria, no seu trabalho. O resultado do serviço dela é o mundo em si existente. Se reconhecendo nisso, ela percebe que ela é, de certa forma, ela pode estar numa situação subjugada, mas interiormente ela é livre. Ela percebe que ela não é pelo desejo que ela se realiza, mas também pela criação, pelo esforço lento e constante.
Então, obtendo essa liberdade interior, a primeira atitude da consciência, ela é do chamado estoicismo, que antigamente era um movimento filosófico que buscava se libertar das paixões. Que o homem é um ser racional, então ele se realiza por meio da razão. Essa é a primeira atitude que a consciência escrava ela adquiriu com essa liberdade interior. Ela percebe que a ação, o trabalho que é racional, ele é a essência. O desejo, que é um ser meramente natural, é algo corporal, não é bom, não é o que completa ela. Assim vai nascendo uma atitude negativa com relação ao mundo externo. A consciência que se percebe como um ser racional, ela vai cada vez mais como se diz, radicalizando essa sua liberdade e vai expulsando para longe de si todo o mundo exterior. Primeiro o seu senhor, depois os objetos, o desejo, até mesmo o seu trabalho. Ela fica sozinha, sendo como a única coisa essencial no universo. Essa é a atitude do ceticismo. Também com Diógenes, com Zenão, teve grandes expoentes na filosofia antiga. Mas aqui, né, é mais como uma atitude, é como uma metáfora. É uma palavra que é usada para... Não é exatamente aquilo que os filósofos faziam, mas representa essa atitude. Nessa atitude cética, a consciência, ela divide o mundo. Tudo que para ela aparenta ter um ser em si, como ela é só que por sua razão, ela afasta para longe. Porém, dando-se conta dessa dualidade, a consciência, o ceticismo, ele passa para o estágio seguinte, que é o da consciência infeliz. Vendo que ela vai afastando para longe de si todos os objetos, a consciência ela como que se define pelos objetos. Essa atitude de negatividade aparece de repente para ela como um fantasma. E ela se vê dividida no mundo que só existe ela mesma e o universal longínquo que para ela ganhou agora realmente um ser. E a consciência de infeliz é um trecho relativamente longo, com muitos detalhes, inclusive formas de consciência internas dentro dela. É onde Hegel ele desenvolve bem esse pensamento. De qualquer forma, ao final, a consciência infeliz ela age. Ela se vê como inessencial, então ela tenta compreender a vontade do universal, a vontade dessa essência que está no além. Ela primeiro via ela como um negativo,